Se assim for, então como os juízos estéticos poderão satisfazer sua pretensão de validade? A saída encontrada por Kant se articula em vista a serviço de um sentimento, ou mais precisamente do sentimento de prazer. Aqui, porém, cumpre fazer um rápido e prévio reparo. No horizonte hermenêutico condizente com tal ponderação, o termo prazer não é utilizado como sinônimo de volúpia ou deleite, de sorte que seu sentido não evoca, digamos, episódios associados à comelância ou bebedeira. Mas aquilo que não satisfaz nossas necessidades sensíveis e elementares nem por isso deve ser tomado como um puro e desencarnado prazer intelectual, livre de encantamentos e estimulantes. Enganar-se-ia igualmente quem pensasse que o filósofo alemão tem em vista aqui uma satisfação de cunho moral, como se o juízo estético fosse tributário de um bom prazer, ao qual seríamos elevados depois de termos alcançado, por assim dizer, um depurado grau de refinamento nos registros do ideal humanitário e do esclarecimento. Nem poderia ser diferente. É a razão que julga o bom e o mal, e não a sensação de prazer, a qual, sendo subjetiva, refere-se à nossa receptividade, impelindo-nos a chamar uma dada experiência de agradável e não de boa. A respeito dessa confusão, o próprio autor da Crítica da Razão Prática já nos advertia, dizendo que o uso linguístico distingue o agradável do bom e o desagradável do mal, e exige que o bom e mal sejam sempre ajuizados pela razão, por conseguinte, mediante conceitos que se deixam comunicar universalmente. Mas, na medida em que a reflexão estética faltam tais conceitos, o mais acertado seria reter, por ora, a ideia de que o sentimento de prazer constitui algo já de si subjetivo, assim como as formas de tempo e espaço dispensam, como vimos, uma fundamentação conceitual. Tratar-se-ia aqui de um componente igualmente dado, com a diferença de que, em vez de resultar no conhecimento, levar-nos-ia à representação estética. Para recorrer uma vez mais ao texto da crítica supracitada, poder-se-ia dizer que o prazer é a representação da concordância do objeto ou da ação com as condições subjetivas da vida. É prazeroso encontrar-se a si mesmo nos objetos sem deles esperar algo em troca, na mera espontaneidade de sua presença. E não é fortuito que o belo natural possua para Kant precedência frente ao belo artístico. Por não estar submetida a nenhuma coação de regras artísticas, a natureza permitirá o encontro do sujeito da fruição consigo mesmo, como se sua pródiga e exuberante diversidade estivesse em sintonia, por assim dizer, com as disposições internas de nossa mente. A tensão entre os polos, porém, permanece, pois, já que ninguém pode sentir algo por nós, como derivar a universalidade do juízo estético justamente de um sentimento de prazer. Essa pergunta nos remete finalmente à quádrupla especificação do belo. Um juízo estético é uma operação autônoma do sujeito, ainda que desencadeada pela representação de um objeto. Mas, por não se referir à possível ligação entre este último e os nossos interesses privados, ele é motivo pelo qual, segundo a qualidade, o juízo em questão seria desinteressado. Ele é livre, motivo pelo qual a qualidade e o juízo em questão seria desinteressado. Daí a formulação gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de representação mediante uma complacência ou descomplacência independente de todo interesse. Dizer que o belo é aquilo que apraz por si só não significa afirmar, porém, que o comprazimento que ele suscita cai do céu. A subjetividade que se apraz deve ser, no mínimo, instigada a tanto. E, para não estorvar o caráter estritamente subjetivo do juízo estético, Kant faz intervir uma observação importante, frisando que o sujeito é apenas afetado pela representação do objeto, sem, contudo, dele se tornar dependente. Toda referência das representações, mesmo a das sensações, porém, pode ser objetiva. Só não pode ser a referência ao sentimento de prazer e desprazer, pela qual absolutamente nada é designado no objeto, mas em que o sujeito, assim como é afetado pela representação, sente a si mesmo. Do contrário, o que estaria em jogo não seria uma efetiva liberdade frente ao objeto, senão a complacência no agradável, sendo que deste último não se diz meramente que ele apraz, mas que ele contenta. O fato de o belo não se fundar sobre nenhum interesse não leva Kant, porém, a afirmar que ele é incapaz de produzir quaisquer interesses. Ao contrário, inclusive, tanto é assim que numa importante nota lê-se: um juízo sobre um objeto da satisfação pode ser inteiramente desinteressado e, no entanto, muito interessante. Em sociedade onde a cultura das faculdades do ânimo é tida em alta conta, ter gosto e saber comunicá-lo pode tornar-se muito interessante, inclusive proveitoso. Mas,
Porque todo comprazimento, justamente porque apraz, é uma sensação prazerosa. Acabamos acreditando de maneira apressada que todas as determinações do sentimento de prazer são iguais, pouco importando o modo como os poderes da mente interagem diante daquilo que nos agrada. Quando algo nos apetece, por exemplo, é natural que tenhamos interesse por sua existência, associando-o às nossas necessidades. Uma manga fatiada sobre um prato é de certo convidativa, impelindo-nos a degustá-la no sentido literal do termo. Todavia, quando a contemplamos como um objeto estético, reconhecemos a presença da fruta em sua mera gratuidade, abstraindo seu fundamento material de determinação como se existisse apenas na medida em que pudéssemos representá-la. É isso que o verbo alemão vorstellen, em português representar, torna patente, pondo em evidência o ato de colocar algo diante de nós. E é também por isso que o cânone da beleza visual é tipificado pela contemplação de esculturas, pois contemplar significa exatamente fixar o olhar em algo com admiração. Então, é isso aí. Esse é um pouquinho aí do juízo estético para Kant. Hasta la vista, babies. Até a próxima.